Olá! E dando continuidade a Atos capítulo 13, fala assim, ficará cego. No 13:11, Paulo falou para o encantador, né, que ele ficaria cego. Os milagres do Novo Testamento iam além de curas. Alguns, como nos casos da ira de Deus contra Elimas e Herodes, envolveram juízo contra os ímpios. E foi o que aconteceu também com Ananias e Safira, né, que morreram automaticamente ali ao mentirem para o Espírito Santo. São situações que hoje em dia eu acredito assim, se nós víssemos isso hoje, um cristão dizendo para uma pessoa que estava tentando enganar outra em relação ao evangelho, você vai ficar cego, ou você vai ficar mudo, ou você vai ficar surdo, a gente pensaria, meu Deus, que cristão é esse? Né? Isso me assustou quando eu li aqui que Paulo fez isso, mas ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Assim como Pedro, quando disse para Ananias e Safira que eles iriam morrer porque tinham mentido para o Espírito Santo, ele também foi guiado pelo Espírito Santo. Então, Deus não se mostra apenas em todo o tempo gracioso. Tem casos extremos que ele não deixa o abuso acontecer por zelo à sua obra, né? E à sua igreja e à santidade. O caso de Ananias e Safira é um exemplo de julgamento sob a forma de milagre, revelando a ira divina contra o pecado dentro da igreja. Tem coisas que o Senhor não aceita mesmo. Ele é longânimo, ele é muito paciente, mas tem coisas que são realmente... precisa do Espírito agir de forma rápida, e ele vai usar quem? Vai usar a sua igreja, né? Que é a extensão dele na terra. É o corpo de Cristo na terra. E no 31 fala, suas testemunhas para com o povo. No 31 fala assim, ó. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, são suas testemunhas para com o povo. Paulo pregando sobre Jesus, né? E aí fala, testemunha é alguém que testifica por atos ou palavras da verdade. Testemunhas cristãs são os que confirmam e atestam a obra salvífica de Jesus Cristo através das suas palavras, ações e vida, e, se necessário, através da sua própria morte. Ser testemunha envolve 7 princípios. 1. Dar testemunho de Cristo é a obrigação de todos os crentes. Se eu realmente tenho uma experiência com o Senhor, se eu realmente tive uma experiência de salvação, se eu realmente tenho uma comunhão com o Espírito Santo, eu vou testemunhar isso para as pessoas. É automático, é a minha forma de gratidão pelo que o Senhor fez, né? 2. A testemunha cristã deve ter uma mentalidade missionária visando alcançar todas as nações e levar a salvação divina até os confins da terra. Isso é responsabilidade de cada um de nós, porque Jesus falou que era para permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de autoridade, né, de poder, e que seríamos suas testemunhas, que eles seriam suas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Isso ele falou para todos. Então, todos nós somos responsáveis. Eu sou responsável, né? Por levar essa palavra a toda criatura, com quem eu puder, fisicamente, virtualmente. 3. A testemunha cristã fala principalmente a respeito da vida de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, do seu poder salvífico e da promessa do Espírito Santo. Ou seja, né, tem essas questões aí, né? Quem foi Jesus? Por que Jesus veio? Né? Como foi a sua morte? Como foi a sua ressurreição? O seu poder de salvação e as promessas do Espírito Santo na nossa vida, né? Nós temos hoje um selo. Isso é maravilhoso, né? 4. A testemunha cristã precisa produzir convicção quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Claro que quem convence é o Espírito Santo, mas nós precisamos ser boca de Deus para que ele possa trabalhar no coração do outro, né? Mediante tal testemunho, as pessoas são levadas à fé salvífica. É só contar a sua própria experiência, né? Que o próprio Espírito Santo vai trabalhando e falando com a pessoa, o coração dela. A testemunha cristã, 5. A testemunha cristã sofrerá às vezes. A palavra mártir deriva da palavra grega que significa testemunha. Ser discípulo do Senhor subentende compromisso, custe ele o que custar ao discípulo. Jesus falou, né? Quem não estiver disposto a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim, né? E também ele falou que quem amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á, né?
6. O testemunho cristão deve ser paralelo a uma separação do mundo, a uma vida de justiça e a uma confiança total no Espírito Santo, que resulta na sua manifestação com poder. Ou seja, quem anda com o Espírito Santo é usado por Deus nessa trajetória aí, né? Quem depende só de Deus, só do Espírito Santo. Não tem como depender de Deus e de homens. Ou nós dependemos de seres humanos ou nós dependemos de Deus. E quem depende de Deus tem testemunho para contar de fé. 7, porque ele é fiel e ele não mente e ele não volta atrás na sua palavra e o que ele promete, ele cumpre. 7. O testemunho cristão deve ser profético, revestido de poder e inspirado pelo Espírito. Por isso é tão importante ter uma vida de oração e jejum, de consagração, de comunhão diária, para que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito. E também leitura da palavra, porque o Espírito Santo fala muito conosco através da leitura da palavra. 13:48. Ordenados para a vida eterna. Está dizendo aqui, os gentios, ouvindo isto, alegravam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Por quê? Porque eles ouviram que a palavra veio para os judeus, mas que foi aberta para todos, mesmo os gentios. Alguns entendem que este versículo ensina a predestinação arbitrária. Entretanto, nem o contexto, nem a palavra traduzida ordenados justifica essa interpretação. O versículo 46 enfatiza explicitamente a responsabilidade humana na aceitação ou rejeitação da vida eterna. Ou seja, a salvação ela está disponível para todos. Ela está já ordenada para todos. É como se fosse haver um banquete e tem comida para todos. Todos estão predestinados a receber esse banquete, mas o Senhor ele dá a liberdade de quem quer ou não entrar para desfrutar desse banquete. A melhor interpretação, portanto, estavam dispostos e creram todos quantos estavam dispostos para a vida eterna. Essa interpretação concorda totalmente com as afirmações de 1 Timóteo 2,4, Tito 2,11, 2 Pedro 3,9. Além disso, segundo Romanos 11:20, ninguém é incondicionalmente destinado à vida eterna. Na verdade, todos somos destinados, mas nem todos querem, né? Nem todos estão dispostos a seguir nesse caminho, né? Porque é um caminho que exige esforço e é um caminho estreito. E a porta é estreita. Precisa se negar e as pessoas não querem se negar. Mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue, levando um dia de cada vez essa nova vida, se negando, e quanto mais a gente se nega, mais a gente ganha alegria e paz. No 13:52 fala, estavam cheios do Espírito Santo. O verbo grego traduzido cheios está no pretérito imperfeito, indicando ação contínua num tempo passado. Os discípulos recebiam continuamente, dia após dia, a plenitude e o revestimento do poder do Espírito Santo. Então, isso é uma busca nossa diária. Pedir para o Senhor me enche com teu Espírito. A plenitude do Espírito não é meramente uma experiência inicial que ocorre uma só vez, mas sim uma vida de repetidos enchimentos para as necessidades e tarefas da parte de Deus. A gente vê isso muito, né? Quando a palavra está sendo pregada, quando eles estavam orando e jejuando, quando eles, diante de uma necessidade, né? Eles estavam sempre invocando o nome de Jesus, pedindo o socorro de Jesus. Esse nome de Jesus é poderoso. Esse nome, a palavra de Deus diz em Apocalipse, para a igreja de Filadélfia, que a igreja de Filadélfia venceu por causa da palavra e do nome. E mesmo em face da morte, não negaram o Senhor, não negaram o nome do Senhor. Esse nome tem poder, nós precisamos clamar por esse nome e pedir a ajuda e o enchimento dele em todo o tempo. Quando nós chamamos por Jesus, ele se manifesta e as trevas se dissipam, porque a luz dissipa as trevas. Amém, aleluia.